Eu quero começar lendo no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 28 e o 29, e depois eu vou para o verso 35 a seguir. Diz assim o texto no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 28. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. E no verso 35, ele vai dizer: então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Verso 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora eu vou aqui para o verso 47, que vai dizer: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhe disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. E agora eu quero ler aqui também, na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, verso 23, a seguir vai dizer: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Amém? Dois textos um tanto extensos, mas necessários para entendermos a mensagem da noite de hoje. Jesus Cristo, o pão da vida, porque verdadeiramente Ele é o alimento para a minha alma, para o meu espírito. Então, no Evangelho de João, ele começa dizendo que Ele é o pão da vida. E só pode viver aquele que come do corpo e bebe do sangue. Isso pareceu estranho aos seus ouvintes, porque parece até um ato de canibalismo, né? Eles entendiam assim, comer a carne e beber o sangue literalmente. Mas Jesus Cristo não estava falando de canibalismo, mas ele estava falando da sua encarnação. Então, comer da carne de Cristo é crer que ele, sendo Deus, se fez homem. E na condição de homem, ele se ofereceu em sacrifício para nos resgatar, para nos redimir, para nos restaurar a Deus, para restaurar a comunhão, a intimidade, para que novamente pudéssemos ser habitação de Deus, porque esse foi o propósito. Desde que Deus criou o homem, o propósito é que ele habitasse em nós. E através da habitação dele em nós, ele governaria a terra através das nossas vidas. Então, nós vemos que nem todos entenderam, creram. Inclusive, hoje, muitas pessoas se acostumaram com a ideia, mas ainda não creem de verdade. Porque quando você ouve e você vivencia, presencia a mesma cena, é isso que nós vemos, principalmente nos comerciais de televisão, eles tentam nos fazer acostumar com uma ideia. A um primeiro momento parece ridícula, a um primeiro momento parece estranho, ela causa uma certa repulsa, mas você vai perceber que ele sempre insiste. Os meios de comunicação, quando eles querem formar uma opinião ou tornar algo legal, eles começam a insistir. E vai insistindo. As primeiras aparições, as primeiras notícias que você ouve, então o povo se arrepia. Quando passa um certo tempo, todo mundo se acostuma. E depois que você se acostuma, fica fácil introduzir isso na realidade. Nós vemos isso no decorrer da história. Nós vemos isso nos dias atuais. Eu não quero nem entrar em detalhe aqui, mas você tem visto, você tem percebido que algumas ideias que confrontam, que afrontam, num primeiro momento ela cria uma repulsa, o povo se levanta, se debate, se esperneia, é contra, faz boicote, mas eles continuam insistindo, porque eles sabem que com a insistência, com a frequência com que se ouve, com a frequência com que se apresenta, chega uma hora que a pessoa acaba se acostumando com a ideia. E não é diferente quando se diz em respeito a Jesus Cristo. Não que ele queira nos fazer acostumar, mas é que às vezes nós já ouvimos tanto falar de Jesus Cristo, da morte dele na cruz, do sacrifício, de que ele veio para nos salvar, para nos perdoar. Então nós nos acostumamos com esta ideia. Então nós repetimos de tanto que já ouvimos, mas não cremos de fato. Não cremos de verdade. Muitas vezes não cremos. Eu falo isso por experiência, porque até os meus 25 anos de idade, eu conhecia de ouvir falar. Eu fui catequizado. A minha avó me ensinava as orações e eu fazia. Mas só que era algo que eu repetia, porque recebi e repetia. Mas aos 25 anos de idade eu tive um encontro com Jesus Cristo. Então tudo aquilo que para mim era conhecido, mas agora tornou-se real.
Aquilo que antes era conhecido, o fonema, o som, o nome aos meus ouvidos era conhecido. Jesus, salvação, perdão de pecados, vida eterna, céu, inferno, tudo isso era conhecido, eu conhecia de ouvir falar. Mas não tinha importância na minha vida, nas minhas decisões. Porque mesmo sabendo de tudo isso, eu fazia escolhas que me afastavam de Deus, me afastavam de Jesus, me afastavam dos céus. E porque, embora conhecendo, embora dizer acreditar, era uma crença superficial, era uma crença nominal, era uma crença de boca. Eu cria porque, acreditava porque ouvi, acreditava porque eu fui instruído, mas não era de fato. Então, tanto é que os próprios judeus que conheciam a promessa de salvação, do Salvador, do Cristo, do Messias, quando ele surgiu, eles não acreditaram que ele verdadeiramente era o Messias. E ele então conta isso, diz que ele é o pão da vida. E quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não pode ter a vida eterna. E eles se escandalizavam porque isso parecia um ato de canibalismo. Como pode este homem nos dar de comer a sua carne e o seu sangue? Mas Jesus Cristo estava falando de uma forma que aquele que acreditasse que ele verdadeiramente encarnou, sendo Deus, se fez homem, esvaziou-se da tua glória, da sua majestade, de toda a sua onipotência, onipresença, onisciência, fez-se homem, e na condição de homem, 100% homem, de carne e osso, alma e espírito. Não era apenas um espírito materializado, como alguns acreditavam, que o corpo dele não era real. O corpo dele era real. Ele tem alma e espírito humano e corpo humano, 100% homem. E eles não acreditaram que Deus pudesse se fazer homem. De tanto que as pessoas colocavam o homem como algo mau, como que a matéria, aquilo que é material é mau, é ruim, é desprezível, e que somente Deus é bom. Na verdade, Deus é bom, e toda obra de sua mão também é boa. Então, quando Deus criou o homem, Deus diz, muito bom. Então, Deus criou e ele chegou à conclusão do que ele havia feito era muito bom. E a partir das ocorrências, nós vemos que o homem degenerou-se. Então, as ações do homem degenerado não são boas. Agora, concluir que a carne, o ser humano, a matéria, ela é má, ela é desprezível, ela não tem valor, aí já é outra situação. Então, quando ouviram falar que Deus se fez homem, uma possibilidade dessa, então não havia como eles assimilar, aceitar que algo ruim, que eles julgavam ser ruim, a matéria ser ruim, ser algo de Deus, que tinha vindo de Deus. Então, até hoje, muitas pessoas ainda acreditam que o homem é ruim, é mau. Não, as atitudes, sim. Algumas escolhas, sim. Alguns caminhos pelo qual o homem resolve caminhar, sim, são caminhos maus. A Bíblia vai falar que há caminhos que para o homem parece direito ou bom, mas o final dele é morte. Então é caminho de morte. Então o caminho não é bom. Mas o homem, o ser humano, criado por Deus, ele é bom. As atitudes, as escolhas que ele faz é que não são boas. Então quando Jesus Cristo se fez homem, então havia uma crença de que não poderia ser ele o Messias, porque na condição de Messias ele não poderia ser um homem, porque o homem, a matéria é ruim, é má. Então houve essa cogitação.
uma das causas, das razões por não crerem que ele era o Salvador, é porque ele estava em forma humana. Então, o que eu entendo, o que Deus ministra ao meu espírito, eu compartilho com vocês, é isso. É que às vezes nós nos acostumamos com a ideia de que Jesus Cristo se fez homem, mas tem hora que ainda nós acreditamos que no homem não há nada de bom. Nós acreditamos que a matéria é ruim por natureza, mas não é. De jeito nenhum. De repente as escolhas, o caminho, as ações são más, mas o ser humano não. Tanto é que Deus se fez homem. A divindade humanizou-se para mostrar que o que ele fez e criou é bom, muito bom. Mas o homem, hoje, ele busca a divinização, porque ele não aceita que a obra das mãos de Deus é boa e perfeita. O caminho que tomou pode não ser, mas o ser humano criado por Deus é bom, perfeito. Agora, o que nós precisamos é que para que essa perfeição seja alcançada, é porque esse homem que foi criado, ele não foi criado para viver só. Ele não foi criado para viver longe de Deus. Ele foi criado em Deus. Para você ter uma ideia, se você vai lá na natureza e arranca uma planta da terra, ela morre. E o próprio Deus deu uma ordem à terra: produza ervas, produza árvores e os seus frutos, e a semente esteja nos seus frutos. Então a terra produziu as árvores, as plantas. Então as plantas e as árvores, elas estão conectadas. Se você arranca uma planta da terra, ela morre. E nós fomos gerados em Deus, criados em Deus. Isso não quer dizer que ela vai deixar de existir. Você vai encontrar móveis de madeira. Um dia foi uma árvore. Tirou ela, desconectou ela da terra, ela morreu. Mas continuou existindo. Nenhuma porta, nenhuma cadeira, nenhuma mesa, nenhuma viga do telhado da casa. Continuou existindo, mas já não tem vida. E assim também é o ser humano. Então nós somos criados em Deus, tanto é que Deus sopra. Gênesis capítulo 1, verso 26 vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, o corpo foi formado. Com as próprias mãos, Deus deu forma ao corpo, à matéria. Mas Deus então soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E da onde foi que saiu o fôlego? Do próprio Deus. Então o espírito de vida no homem, ele saiu de Deus. Mas quando há uma ruptura, um desligamento da sua fonte de vida, ele morre. Continua existindo, mas está morto. Continua existindo em forma de CPF, em forma de RG, em forma de título de eleitor, continua existindo. Mas já não tem vida, porque a nossa vida está em Cristo, se estivermos ligados nele. E é interessante que lá no Éden existia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Havia uma proibição ao homem de comer da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. E a partir do momento que ele decidisse não comer daquela árvore, mas comer da árvore da vida, ele teria vida. Mas então ele decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o interessante é que quando Jesus Cristo se fez homem e estava no deserto e foi tentado por Satanás, o próprio diabo disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Comer novamente. Ou seja, assim como ele chegou na Eva e no Adão, lá no jardim, e os sugeriu comer de uma árvore, e eles comeram. E eu não digo para você que era uma árvore literalmente, mas figurativamente. Então agora Jesus Cristo também é tentado da mesma forma, em comer. E nós vemos aqui que agora Jesus Cristo está dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que come
da minha carne e bebe do meu sangue tem vida. Então não é um ato de canibalismo, mas comer no sentido de crer e se alimentar disso. É crer e viver por isso. Não é se acostumar com a ideia, é estar convicto, é ser movido de fé, de forma tal que aquilo que Jesus disse, aquilo que Deus disse é real. Não importa o que dizem as pessoas. Não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que Deus diz. Não importa o que as pessoas falem ao teu respeito. O que importa é o que Deus fala de ti. Ainda que alguém diga que para você não tem jeito, que para você não tem solução, a tua história não pode mudar, você nasceu foi para viver sofrendo, a tua vida é de sofrimento, isso é o que dizem. Isso é o que o diabo quer fazer você acreditar e se alimentar disso. Mas Jesus Cristo é aquele que vem até nós para nos dizer que há esperança. Nele há esperança e nele há vida. Então quando ele diz, eu sou o pão da vida, foi aquele que alimenta, aquele que vive, aquele que come, aquele que tem fome e sede. Tem uma hora que ele vai chegar, aquele que tem fome e sede, chega a dizer ter fome e sede. Então alimentar de Jesus Cristo é muito mais do que saber da história, dos relatos de como ele morreu na cruz e ressuscitou. É muito mais do que isso. Alimentar-se é saborear, é ter prazer nisso. Você já viu alguém se alimentar de uma comida da qual ele não gosta? E dizer que é boa? Que o satisfaz e quer mais? E muitas vezes nós dizemos que cremos em Cristo, cremos em Deus, mas não nos alimentamos dele com regularidade, não temos o prazer nele e não temos vontade constante, contínua. O que é que nos faz ganhar peso? Se não são exatamente as comidas mais saborosas e aquelas que nós mais gostamos. Por quê? Porque nós abusamos delas. Se você limita uma certa quantidade e gasta essa energia por ela produzida, não faz tanto mal. Mas se você é do tipo que come e gosta e come mais, e gosta e come mais e repete, você vai ganhar peso. Então você se alimenta de algo que muitas vezes não é saudável. E assim acontece. Tem gente se alimentando de mentiras, tem gente se alimentando do pecado, tem gente se alimentando do mundo, tem gente se alimentando de palavras da serpente. Mas nós precisamos nos alimentar de Cristo. Nós precisamos comer de Jesus Cristo. Jesus ele não veio ao mundo para nós estudarmos a respeito dele. Tem gente que conhece tudo a respeito de Jesus Cristo. O ministério, o chamado, as parábolas, conhece tudo. Ele estudou, conhece os significados dos nomes, conhece tudo a respeito de Jesus Cristo, mas como que cientificamente, vamos assim dizer, a matemática é uma ciência, a biologia é uma ciência. Então ele conhece a história, os relatos, os pormenores, por onde Jesus Cristo andou, o que ele fez, conhece tudo. Ele pode te dar detalhes que às vezes você vai falar, rapaz, eu nunca soube disso. Mas isso ainda não é crer, isso ainda não é alimentar-se de Cristo. Então tem hora que nós também conhecemos os relatos, a história bíblica, tudo de Bíblia. Nós conhecemos tudo a respeito de Deus, mas Deus ele não é alguma coisa que nós estudamos, dissecamos, entendemos, explicamos. De Deus nós nos alimentamos. Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. É o que João vai dizer isso com bastante frequência. No verso 21 ele enfatiza de novo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, a encarnação. Então, a encarnação de Jesus Cristo, ou seja, se fazer carne. Então nós precisamos crer nisso, viver isso. Mas
Eu creio que Jesus Cristo é Deus e ele encarnou, nasceu da Virgem chamada Maria. Mas se você não acredita que pecados podem ser perdoados, então você não se alimenta, você simplesmente tem uma crença, acostumou com a ideia. Se você ainda carrega culpa de algo que você fez, de algum pecado que você cometeu, o diabo está te culpando, te acusando, e a tua crença ela baseia-se em acostumar com a ideia. É diferente de alimentar-se de Cristo. Porque não há pecado que seja maior do que o amor ou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então aquele que se alimenta, aquele que come da carne e bebe do sangue, então ele tem convicção da salvação, porque ele tem convicção do perdão. Então existem muitas pessoas que chegam até tirar onda daqueles que creem na vida eterna, que creem na salvação, que creem que irão para o céu. E zomba, fala, como você diz que vai para o céu? Eu me alimento de Cristo. Se o sangue de Cristo derramado na cruz, se a encarnação e a morte de Cristo não for suficiente para perdoar o meu pecado, se eu não creio nisso, então eu não me alimento de Cristo. Então existem muitas pessoas que vivem na ilusão, porque alimentar-se de Cristo é crer que Ele se fez homem, encarnou. Comer da carne é isso, é crer nisso. E também beber do seu sangue é crer que o sangue dele é suficientemente poderoso para nos purificar e nos perdoar de todo pecado, qualquer pecado. Mas muitas vezes nós dizemos que cremos em Cristo, mas duvidamos quando alguém diz que ele irá ao céu. Que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Aí alguém fala, como é que você pode ter certeza disso? Pela fé, porque eu creio, porque eu sei, porque o meu espírito sabe, porque o meu espírito foi vivificado. Cristo trouxe vida, me conectou novamente ao Pai. Lembra do exemplo da árvore que é tirada da terra, desconectada da terra, que é a sua fonte de vida? Ela morre, continua existindo em forma de porta, de cadeira, alguma coisa, ela continua existindo, mas não tem vida. Então, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele reconecta. E tem uma parábola, não, ele vai dizer, acho que no Evangelho de João 15, ele vai falar da videira, ele vai falar que nós fomos enxertados. Ou seja, então, nós tínhamos sido arrancados, mas agora, através de Cristo, nós fomos enxertados novamente. Através de Cristo, nós temos ligação com os céus, com Deus, com o Pai. Então, a vida que flui em mim já não é minha, porque o que produz vida aos ramos não é o ramo, e sim a raiz. É o tronco. Então, nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Então, Ele passa a dar vida e eu passo a viver por Cristo. Então, quando eu digo que creio nos céus, creio na vida eterna, quando eu digo que eu tenho certeza da minha salvação, é porque eu como do pão, eu como da carne e bebo do sangue. Porque o dia que eu dizer que sou um cristão, que creio em Cristo, e não acreditar que se eu partir desta terra agora, não irei para o céu, então eu não creio. Eu apenas me acostumei com a ideia de que Cristo morreu para nos salvar. Tanto ouvimos falar, desde criancinhas, de tanto ouvir falar. Então nós nos acostumamos com a ideia, mas não cremos de fato. Então aquele que se alimenta de Cristo, aquele que se alimenta da carne e do sangue, ele tem convicções, porque agora não é simplesmente por convicção, é porque agora Cristo passou a fazer parte dele, ele passou a ser parte de Cristo e ele sente a vida de Cristo correndo nele. Então não é mais a minha vida, não é mais uma existência, a própria vida ela está em mim, e o próprio Cristo vai dizer, aquele que crê em mim,
Como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Então aquele que tem Cristo em si, então ele sabe, ele jorra vida. A vida sai pelos seus poros, a vida sai através de suas palavras, a vida sai através dos seus pensamentos, é um pensamento de vida. Então ele passa a viver Cristo, respirar Cristo, alimentar-se de Cristo, ele tem convicções em Cristo. É diferente de acostumar com a ideia. Então nós vemos aqui Jesus Cristo falando de que ele é o pão da vida, e muitos dos discípulos, não os apóstolos, mas muitos dos discípulos se escandalizaram. Então ele chega a dizer: vocês se escandalizaram pelo fato de eu dizer que eu sou o pão da vida? Aquele que come da minha carne tem vida eterna? Imagina se vocês me vissem subir para onde eu estava antes, para o Pai. E muitos disseram: mas esse discurso é duro, e voltaram atrás. E foi quando então Jesus olha para os seus discípulos e fala: vocês querem ir também? E Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: para onde nós iremos, se somente tu tens palavra de vida eterna? Ou seja, a vida estava nele, está nele. E quando Paulo então vai escrever aos Coríntios, no capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, no verso 23, ele vai dizer: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Então, quando ele partiu o pão, ele instituiu ali a Santa Ceia. Ele estava mostrando que o seu corpo foi gerado com um propósito de ser uma oferta de sacrifício. Então, quando ele partiu o pão, ele falou: lembre-se disso aqui, ó. O pão simboliza a encarnação, o corpo físico de Jesus Cristo, o corpo humano que foi entregue na cruz. Ele se entregou, ele não foi assassinado. Não foram pessoas más, homens maus, que assassinaram Jesus Cristo. Não, ele veio cumprir um propósito de ser o sacrifício. Era a única forma de nós sermos enxertados novamente no Pai. A única forma de que nós pudéssemos ter vida em nós. Porque existência é uma coisa, vida é outra. A vida só é possível a partir do momento que Deus habita, mora em mim. E não é aqui, é no meu espírito. Não é no que eu falo, mas é no que o meu espírito sabe. Então não é intelectualmente, mas é no espírito. Então muitas vezes a nossa fé é racional, a nossa crença é de mente. A nossa crença é de intelecto, ela não é no espírito. Ela só pode ser no espírito a partir do momento que o meu espírito passa a ter vida em Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o pão da vida, a fonte de água viva, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu digo que ele é a árvore da vida, lá do Jardim do Éden, é o Cristo, que o primeiro casal deixou de alimentar-se dele para alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, para alimentar-se do intelecto, para se alimentar da razão, para alimentar-se da vontade própria, do desejo pessoal. Não estou dizendo que aquele que se alimenta de Cristo ele não tem vida, ele tem. Eu não vou dizer que ele não tenha vontade, ele tem. Eu tenho. Só que quando eu coloco na balança a minha vontade e a vontade de Deus, eu falo: a tua é melhor, larga a minha para lá. Então não é que Deus não queira que eu tenha vontade, que eu tenha planos, que eu tenha projetos, é que os dele são muito melhores. Os planos e a vontade de Deus são muito maiores. Mas só que se eu não tenho com o que comparar, eu me lembrei de uma
de um acontecimento hoje. Alguém perguntou para mim, né, falando de uma pessoa, e ele é magro? Eu falei, depende. Se você colocar ele perto do Faustão, você vai dizer que ele é magro. Mas se você colocar ele perto do seu Madruga, você vai dizer que ele é gordo? Então, se eu não tenho um parâmetro, então não tem como eu dizer o que é mais do que o outro. Então, quando a única coisa que eu tenho é uma existência vazia, uma existência medíocre, ou seja, aquilo que está dentro da média e para baixo, de médio para baixo, de inferior. Quando eu não tenho um padrão mais elevado para comparar, então não tem como escolher algo melhor. E se até hoje você só tem essa existência vazia, medíocre, mediana, planos, projetos pequenos, é tudo que você tem. Eu me lembro que de uma propaganda de um banco, ele apresentava uma praia, uma linda praia, por sinal, uma bela praia. Algumas pessoas, não muitas, aquela areia branquinha, aquela água translúcida para azul, e dizia, isso é bom. Mas então ele voltava, é como se a câmera desse um giro e mostrasse uma ilha. E nessa ilha estava o casal, normalmente na propaganda tem, né? Um casal e um casal de crianças. Um menino e uma menina. Só eles na praia. Só eles. Mais ninguém. Aí dizia, isso é bom. Isso é Prime. Então, a vida que você está vivendo, de repente você está dizendo, é boa. Mas é porque você ainda não foi apresentado a algo melhor. Porque o dia que você for apresentado algo melhor, você vai dizer, deixa para lá o que é bom, porque eu quero o que é melhor. Então, se eu não tenho parâmetros para comparar, não tem como eu avaliar. Então, hoje, eu te convido a chegar-se a Cristo, entregar-se a Deus, conhecer o projeto, o propósito de Deus para tu e para a minha vida. E aí você vai ver que o projeto dele é muito melhor, muito maior do que o meu, do que o seu. Então, inevitavelmente, você vai abrir mão dos teus para ficar com os projetos e os propósitos de Deus. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, não que Deus não queira que eu tenha planos. Eu posso ter os planos que eu quiser. Só que a minha capacidade de planejar e até de executar é muito pequena. A capacidade de Deus é muito maior. Eu me lembrei de outra história aqui. Conta-se que um garotinho chegou em um armazém e estava parado diante do balcão de doces. Ele tinha um pote com muitos doces. E o dono do estabelecimento, vendo aquela criança, falou, pode pegar. Isso aí é para os clientes mesmo. Põe a tua mão aí, pega aí quantos você quiser. Ele falou, não, eu vou esperar o meu pai. Aí o dono do estabelecimento disse, não, pode pegar. Isso aí é para os clientes, fique à vontade. Você já foi em algum lugar que tem aquele pote de bala? Eu creio que era mais ou menos igual. Ele falou, não, eu vou esperar o meu pai. Aí até que o pai chegou e o dono do estabelecimento estava dizendo, o seu filho está diante do pote de doces aqui, e eu já falei para ele que é para os clientes pegarem à vontade, mas ele não quis pegar. Aí o pai olhou para o filho e falou, filho, pode pegar, o dono já autorizou, pode pegar. Põe a mão aí, pega quantos você quiser. Aí ele falou, pai, pega você, que a tua mão é maior. Entendeu? Então, o poder, a capacidade e os planos e os projetos de Deus são muito maiores do que os meus. Então tem coisas que eu estou querendo fazer com as minhas próprias mãos. Tem coisas que eu estou querendo agarrar com as minhas próprias mãos. Mas a mão de Deus é muito maior. Então os planos e os projetos de Deus são muito maiores. São maiores do que os meus, são maiores do que o seu. Então quando eu abro mão, para eu abrir mão de algo que é bom,
Só quando eu conhecer algo que é melhor. E você precisa conhecer isso que é melhor. E o melhor é Jesus Cristo. Então, quando Paulo aqui escrevendo a carta aos Coríntios, ele está dizendo isso. Que na ceia nós estamos declarando naquilo que nós cremos. Então não é só comer o pão e beber o suco. Se eu não crer, eu estou comendo e bebendo para minha própria condenação. Porque eu não estou comendo por fé. Eu não estou crendo de fato e no Espírito. Estou crendo com a razão. Me acostumei com a ideia de tanto ouvir falar. Mas eu não posso me acostumar com a ideia. Eu preciso é viver isso, é me alimentar disso. Então ele vem e continua. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então, a Santa Ceia é um memorial. Ela é um memorial daquilo que eu carrego dentro de mim. Ela é um memorial da fé que eu tenho. É um memorial daquilo que eu creio. Eu creio que Jesus Cristo se fez homem. Ele não foi assassinado, mas era a forma de ele se oferecer em sacrifício pela humanidade é fazendo-se homem. Mesmo porque Deus deu autoridade e poder ao homem. Deus criou a terra e estabeleceu nela homem, não foi anjos. Então ao homem foi dado poder e autoridade. Então foi o homem que entregou para a serpente. Então somente um homem poderia tomar de volta. Então Jesus Cristo se fez homem e tomou da serpente aquilo que o homem havia entregue. Quando o homem entregou para a serpente, ele rompeu a sua conexão com Deus, mas então Jesus Cristo vem, traz de volta e nos reconecta com o Pai, com Deus. Então não é simplesmente comer o pão e beber o suco. Eu preciso crer. E não é crer com a mente, é crer no meu espírito. Pois todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Outra coisa, eu já escutei tantas deboche, né? As pessoas chegarem a dizer assim, que se Jesus Cristo voltar na terra de novo, ele vai ser crucificado outra vez. A primeira vez que ele veio em forma de cordeiro, o cordeiro do sacrifício. Ele veio para morrer, para ser o sacrifício, ele não foi assassinado. E quando ele voltar, ele não vai voltar mais como cordeiro. É o leão, não é um cordeiro, é um leão. Quando voltar, vai ser o leão da tribo de Judá. Não vai ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, às vezes, a nossa crença não passa de costumes. De tanto ouvirmos falar, nos acostumamos com a ideia, mas não cremos de fato. Então, tem gente achando que Jesus Cristo, se ele voltar, se é que ele vai voltar, se realmente voltar, eu digo para você, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas isso não quer dizer que ele não está aqui hoje, agora, porque ele habita em mim, ele habita em você. Mas ele vai voltar como leão para julgar as nações, para trazer juízo sobre a face da terra. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Então, comer e beber indignamente é comer e beber sem crer de fato. É comer e beber sem ter a revelação de quem é o Cristo. Ou ter uma revelação parcial.
Nós podemos muitas vezes ter revelações parciais, não crescer na revelação de quem é Cristo. Para você ter uma ideia, o João, o Batista, quando ele viu Jesus, quando ele batizou Jesus Cristo e viu descer sobre ele em forma de pomba, porque ele havia recebido isso, quando ele foi incumbido de anunciar a vinda do Messias, ele recebeu uma palavra: aquele sobre quem repousar o Espírito Santo, este é o Cordeiro de Deus. Então, quando ele viu Jesus Cristo sair das águas e sobre ele pairar o Espírito Santo em forma de pomba e dizer: este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me comprazo. Então ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas passado um tempo, ou seja, a revelação que ele tinha de Jesus Cristo é Cordeiro. É o Cordeiro. Aquele que morre pelo pecado, aquele que é o sacrifício pelo pecado. Mas então João é preso e lá no presídio ele ficou sabendo que Jesus Cristo estava iniciando o seu ministério e algumas pessoas já estavam seguindo, ele já estava ensinando. Então ele manda perguntar, mandou um dos seus discípulos: és tu o Cristo? Ou nós devemos esperar por outro? O que foi que aconteceu com o João? O que foi que aconteceu com o João que disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Mas de repente ele tem notícias de um Cristo que está curando, de um Cristo que está transformando água em vinho, de um Cristo que está ressuscitando mortos, de um Cristo que está fazendo algo que não é do Cordeiro. O Cordeiro veio para morrer. Então Jesus Cristo manda dizer: dizei a João que os mortos são ressuscitados, os enfermos são curados, os cegos veem, os surdos ouvem. Porque isso não é atribuição do Cordeiro, mas é do Salvador. Então Jesus Cristo não é só o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, ele é o leão, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é tudo, ele é o começo, ele é tudo, ele é Deus. Então, se eu não creio nisso de fato e de verdade, Cristo vai ser apenas um que morreu na cruz, que foi assassinado, que não vê o que eu passo, que não entende as minhas dores, que não pode fazer nada por mim. Mas não, quando eu me alimento de Cristo, quando eu como da carne, bebo do sangue, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também é o leão da tribo de Judá. Ele é a fonte de água viva. Ele é o Cristo vivo. Ele é o princípio e o fim. Ele é o meu Redentor, ele é o meu Salvador. Eu posso ter começado crendo que ele é o Cordeiro de Deus, mas eu não posso parar nessa revelação. Ele é o Cordeiro, ele é o leão. Ele é tudo. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é Deus. Emmanuel, Deus conosco. O Salvador, o Redentor. Daí eu posso dizer como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. É diferente quando você se alimenta e quando simplesmente você acostumou com um relato e parou naquilo. Então, quando eu faço um autoexame, eu chego a uma conclusão. Eu me tornei algo que está diferente daquilo que eu fui criado. Deus não criou, Deus não gerou um pecador, mas eu me tornei um pecador. Mas não sou. Mas em Cristo eu posso ser regenerado. Em Cristo eu posso ser transformado. Então, o grande problema nosso é que às vezes nós buscamos a Cristo para ele resolver os nossos problemas.
porque eu estou com dificuldade financeira, porque eu estou com um problema de saúde, né? De enfermidade, não é nem de saúde. Saúde não é problema. Né? Às vezes é um problema de enfermidade, e daí nós buscamos a Deus porque nós queremos uma solução. Isso é muito baixo. Isso é muito mesquinho. Isso é querer usar Deus. Isso é ser egoísta. Isso é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É os seus próprios prazeres e deleites que contam. Você pouco se importa com Deus. Tudo que você quer é satisfazer os teus prazeres. Tudo que você quer é simplesmente ter a cura, ter uma porta de emprego, ter uma condição financeira razoável, saudável. Os seus planos são bons, mas não se compara, né? Na tua ótica são bons, mas ele se torna mal porque ele é mesquinho, ele é pequeno, ele é baixo. Ele desconhece o verdadeiro projeto e propósito da vida. Aí Deus não responde a coisas pequenas, a projetos pequenos e medíocres. E porque não responde, então a conclusão é: Deus não se importa comigo. Deus não liga para mim. Deus não vê a minha dor e o meu sofrimento. E daí acaba virando as costas para Deus. E continua distante, desconectado e não tem vida. E porque não tem vida, não pode desfrutar o melhor de Deus. Mas que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa ministrar no teu espírito. E outra coisa, o Espírito de Deus na nossa vida não é porque nós merecemos. Às vezes nós cometemos um erro grave. Achamos que Deus só pode habitar, o Espírito de Deus só pode estar naquele que é santo, naquele que faz por onde merecer. Mas eu digo para você, o Espírito de Deus em mim não é por causa do merecimento, não é por causa do que eu faço, não é por causa da minha santidade. Ele habita em mim, é porque eu preciso dele. Não é porque eu mereço ele. Então o nosso erro, a nossa crença errada é quando nós achamos que quando nós fazemos isso, fazemos aquilo, deixamos de fazer isso ou deixamos de fazer aquilo, Deus então vai se agradar e ele vai vir sobre a minha vida e vai habitar em mim. Isso seria merecimento. Mas não é porque eu mereço, é porque eu preciso. Eu preciso. Sem mim, nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, Jesus Cristo vai dizer isso. Aquele que não está em Cristo não tem vida. Então Cristo em mim, ou seja, uma forma de Cristo, do Pai, da Triunidade está em mim através do Espírito de Deus em mim habitar. Então não é merecimento. Não é porque eu faço ou eu deixo de fazer. Não é porque eu sou santo, não é porque eu oro, não é porque eu jejuo, não é porque isso, por causa daquilo outro, é porque eu preciso dele. Sem ele eu não posso, sem ele não há vida, sem ele não há vida, é simplesmente existência. Então nós reduzimos a grandeza de Deus em merecimento. E às vezes o nosso erro é esse. Estamos tentando merecer. Às vezes nós estamos lutando para nos livrar de uns maus hábitos, para merecer, mas não é mérito, é graça, é misericórdia. Então quando ele passa a habitar em mim, eu entendo tudo isso. E agora já não é mais merecimento, é gratidão, porque um Deus que é santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim, então há gratidão, há reconhecimento, há reverência, há temor, a obediência, a submissão. Então Deus ele não nos obriga a nada. Então não pense que Deus vai te obrigar a fazer alguma coisa, que ele nunca vai te obrigar a nada. Mas ele sempre nos oferece, e eu preciso estar atento a isso, algo muito melhor e maior daquilo que eu já conheço. Daquilo que eu já provei, experimentei, ele tem algo muito maior, infinitamente. Então eu abro mão
daquilo que eu sonhei, daquilo que eu planejei para ficar com os sonhos e os planos de Deus para minha vida. Amém?